Presente hoje no programa Lechaim, eu tenho o autor do livro Gênesis. Tivemos já umas dicas de lançamento, o Gênesis incluído na nossa estante do Lechaim. E hoje estou com o autor presente aqui, que é o Maharaj, conhecido Maharaj, mas na verdade o nosso patrício Nachman Shmulevich, que eu tenho o maior prazer de estar aqui, que é uma pessoa que tem muito para falar. Tem uma história grande aí. Psicoquirólogo, que agora é uma nova nomenclatura, né? Uma nomenclatura de uma coisa mais científica, mais séria, da leitura das mãos. Conta pra gente um pouco a tua formação, a tua história, como é que você acabou sendo um psicoquirólogo, como é que você caminhou por essa vertente, um patrício nosso, que é difícil, né? Não é uma coisa muito comum, né? Não, tem muitos patrícios pelo mundo que são nós temos aí uma intimidade aí com o homem lá de cima, né? Com o cosmos, o universo, Deus. Na verdade, eu me formei na Argentina em psicologia. Não fiquei satisfeito, né, com o que tinha estudado durante 5 anos e pouco. E aí decidi ir para a Índia, né, para estudar outras coisas, né, fortalecer um pouco, né, conhecimentos mais místicos, até esotéricos, né. Sempre teve essa curiosidade mística. Sim, porque desde 5 anos que eu tinha assim, certas percepções que não eram muito comuns e era muito reprimido por causa disso. Formação, Minha mãe, educação. isso. Por exemplo, eu acreditava em reencarnação, entendeu? Que hoje, inclusive, é muito comum dentro do judaísmo, né? Sim. Mas naquela época era muito reprimida, né? Então, acabei indo para a Índia, estive um tempo como monge, estudei sânscrito, estudei filosofia, né? Quanto tempo você ficou na Índia? Bom, no total foram 8 anos, mas eu sempre tinha que sair por causa do visto, que era muito difícil conseguir. Então, eu ia para a Europa. Saía, renovava e voltava para a Índia. Ficava um mês dando palestras na Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, né? E aí voltava para a Índia e ficava. No total foram 8 anos. E lá que você descobriu esse seu dom da leitura de mãos? Na verdade, a leitura de mãos em si não é um dom, entendeu? O dom é a sensibilidade que a gente tem. Essa abertura. A quirologia, né, que é anterior à psicoquirologia, é um estudo das linhas das mãos. Né? Na verdade, nós estávamos com um projeto social na Índia, né? Nós íamos com um carro de boi, distribuíamos sopa e cantávamos. Né? Então... Tem imagem disso? Você tem imagem disso? Tem algumas fotos no site, né, de www.leiturademãos.com.br. Né, tem algumas imagens, inclusive com George Harrison, né, que conhecemos ele na Índia também. E, bom, e um dia nós pedíamos doações, né, nas feiras, um dia em Delhi, pedindo doações, né, que lá tem de tudo, né, vendem camelos, elefantes... É um grande bazar, né? Exatamente. E tinha astrólogos, tinha um senhor de turbante que lia a mão assim, e eu não acreditava nessas coisas, né, apesar do misticismo e tudo, mas não acreditava nesse tipo de coisas. E ele me falou 3 coisas que foi exatamente o que eu estava vivendo. Uma relação ao dia que morreu meu pai, com certa exatidão, a idade que eu tinha, tudo, entendeu? O meu estudo universitário, que eu não estava satisfeito, e qual era a minha busca, né, de Deus, como foco principal. 3 coisas chaves que eram que mudaram certeiras, minha que cabeça. você não pôde questionar. E aí já saí de aí, na própria feira já tinha um sebo, comprei os primeiros livros, né, de 1800 e pouco, e já comecei a estudar a partir de aí. A leitura de mãos é muito antiga. É tão antiga até como o Gênesis, porque no próprio Gênesis, quando fala dos 4 rios do Éden, está falando de 4 linhas, né? Como se fosse a mão de Deus, que foi desenhado as 4 linhas da vida, da cabeça, do coração. Inclusive isso é estudado hoje na Cábala, né?
Cabala também tem essa parte de, bom, toda mística, né? Todo. E consta também essa parte da leitura, então. Claro. E há uma relação muito grande entre o judaísmo mais assim místico, né, racídico, e a Índia. É impressionante as coisas que a gente encontra de parecidos. Sim, sim. Por exemplo? Por exemplo, isso que está explicando, né, que quando no Gênesis se diz que Deus escolheu o Éden para ser, né, o lugar, o habitat de Adão e Eva, sim, aí ele escolheu por 3 motivos. Porque havia incenso, havia resina para fazer incenso, havia ouro e havia pedras preciosas. Né? São 3 elementos que se usam na cultura hindu como elemento de transformação da vida. Né? Não é apenas para joia, para o incenso, o ouro e pedras preciosas. Pedra preciosa. Ela é uma ferramenta de transformação. De transformação. E uma coisa também muito interessante é que quando se fala também no Gênesis sobre os 7 dias da criação, na verdade não se está falando de 7 dias nossos. Sim, claro. É simbólico, né? Não, é bem prático. Não é tão simbólico assim. Por quê? Porque são 7 dias de Deus, de Hashem. Então, mas por exemplo, tempo e o espaço não é o mesmo. É relativo, né? Até nós temos muitos cientistas como Einstein, como Freud, que se basearam no Gênesis. Mas uma coisa muito interessante é que, por exemplo, existem libélulas que hibernam durante o dia, quando cai o sol, nascem, crescem, se reproduzem durante a noite e quando amanhece morrem. E deixam os ovinhos para hibernar durante o dia. Então, essas libélulas não conhecem nunca o dia. O período da vida dela é um dia. É uma noite. Uma noite. Exatamente. Ela não vê o dia. Não vê o dia. Entende? E isso me faz lembrar muito a teoria de Einstein, que na verdade ele fala assim que a imaginação é muito mais importante que a inteligência. Né? Porque você pode chegar a aspectos, como se diz, a dimensões que você com o dia a dia normal, material, você não alcança. E você se limita também, né? Quando você não tem a criatividade e a imaginação, você fica limitado, daquilo você não sai. Não sai. Com a imaginação, tudo é possível. Viaja, é liberdade. Inclusive o Gênesis é um grande canto à liberdade. Toda a Torá, né? Toda a Torá. Só uma curiosidade, que eu acho que todos têm aqui também, porque toda referência mística em várias religiões, até na religião judaica, o 7 é muito presente. É engraçado, né? Eu também queria entender por quê. Você não tem esse... Mas, basicamente, na verdade, eu conheço apenas 2 vertentes, claro, que seria justamente o judaísmo e a cultura védica, que é da Índia, né? Que trabalham com o número 7, com numerologia. Bastante, né? O 7 é forte. Muito forte. E na nossa religião, as letras têm correspondência numéricas. Exatamente. E isso que dizem que a Torá é muito mais do que a gente pode entender, porque cada palavra tem uma energia. Isso, são códigos, né? Está escrito em... Minha grande amiga, e a gente volta aqui com a entrevista aqui no Lechaim do Maharaj, Nachman Shmulevitch, que a gente veio conversar sobre o livro Gênesis, palavra por palavra, mas tem tanto assunto interessante que ainda a gente está batendo um papo antes de chegar no livro. Aliás, já estamos abordando o livro, porque começamos a falar da energia que a letra hebraica tem, que as palavras hebraicas têm. Então, a Torá, a gente sabe que ela é mais do que o relato oral do nosso povo milenar, né? Ela tem aí um código também, já foi feito também um livro, o Código da Bíblia, que se acharam palavras com eventos que aconteceram, só está faltando pegar o código para saber o que vai vir para frente. Para trás já descobriram. Está aí. Está aqui? Então pronto. Então o que? Bereshit.
Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Como é que veio o projeto do livro Gênesis, que você me disse que é único tradução, palavra por palavra, no mundo, que é algo inédito. E pela primeira vez em português, mas também não existe nem em inglês, nem em alemão. A ideia foi assim, eu estudei livros em sânscrito, quando estudava sânscrito, que para poder compenetrar-nos com algo que aconteceu há 4 ou 5 mil anos, a gente tinha que entender o significado literal de cada palavra, a pronúncia de cada palavra, e depois colocar num contexto, né, de uma frase para entender o que se estava falando. Né? Ao contrário da maioria das traduções, que te dá uma tradução literal, e você acaba, e não só do hebraico, do sânscrito, né? Até do inglês Qualquer ou do língua, alemão, né? qualquer língua. Se você fizer só... Exatamente literal, você acaba perdendo o sentido. Às vezes até o sentido contrário. Muda totalmente a frase. Então, o que aconteceu? Para estudar sânscrito, eu tive que estudar livros dessa maneira. Inclusive, eu cheguei até a fazer uma tradução do Bhagavad Gita da Índia para português também dessa maneira. Então, o que aconteceu? Eu queria o mesmo sistema na Torá. Então, comecei a pesquisar em vários países, se tinha em alemão, se tinha em inglês, francês, espanhol. Nada. Nada. Aí procurei pessoas que estivessem interessadas em ajudar-me, né, a fazer. Você fala hebraico? Não, aí que está a grande vantagem. Eu comecei a estudar com 5 anos, entre os 5 e os 9 anos, estudei hebraico mais bíblico, digamos assim. Ou seja, sim, ou seja, nada de linguagem atual. Né? Então, isso foi até uma vantagem para fazer este trabalho, porque senão teria sido influenciado. Sim. Mas quando eu estava procurando as pessoas para me ajudar, todo mundo queria saber quanto ia rolar, né, quanta verba disponibilizava, comercial. E a gente estava fazendo tudo na marra, né, como dizem aqui, né? Na verdade, a vontade de querer ver o livro dessa maneira para facilitar o estudo da Torá. Aí, em um momento determinado, fui numa editora, né, Patrícia também, que tem aqui perto, e o editor começou a me mostrar alguns livros, começou a explicar, e começou a ler, e eu comecei a ler junto. Então ele disse, para mim uma coisa, ele disse, mas você pode fazer isso. Não, mas eu não tenho capacidade de entender. Disse, não, mas veja bem, se você estudou quando era criança, isso está em algum lugar do seu cérebro. E aí me deu uns programas, comecei a estudar, comecei a trocar ideias com rabinos, com pessoas que estavam envolvidas e, bom, e começamos a fazer. Aí começamos a mostrar, as pessoas começaram a mostrar, pessoas que entendiam do assunto começaram a demonstrar que me estão dizendo, está mostrando aqui um aspecto diferente, mas que tem tudo a ver, e aí comecei a Você trouxe para as pessoas que conheciam o hebraico uma outra visão. Aparentemente, por causa dessa influência que eu tinha do sânscrito, né, que, por exemplo, você, desde 1800 e pouco, você tem o hebraico que se fala atualmente, né, até modificado também por causa do próprio tempo. Mas com sânscrito você não tem. Então, por exemplo, por que se usa assim que Adão conheceu a Eva? Por que não fala que se relacionou sexualmente? Ou porque existem muitas, por exemplo,